Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, desejo a vocês um excelente domingo, né? Hoje é dia das mães e hoje a nossa aulinha vai ser sobre a família de Samuel. E como vocês estão vendo já ali, ó, a Kimberly está aqui com a gente, ó, na nossa aulinha de hoje, fazendo já a atividade dela, já contei para ela. Mas primeiro vamos orar, né, crianças? Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por nós estarmos aqui. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoe todas as mamães do mundo, Senhor. Consola as mamães que choram e preenche o vazio dos corações. Abençoe o nosso dia e o dia de todos. Visita os hospitais, as casas, visita os asilos, visita as casas de detenções, visita os albergues, visita todas as crianças, todos os adultos. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, nós vamos falar sobre a história de Samuel, do profeta Samuel, né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar primeiro do pai de Samuel. O pai de Samuel se chamava Eucana. Ele era da cidade de Efraim. Ou melhor dizendo, ele era da tribo de Efraim e foi morar lá em Ramá. O Eucana, eu já falo sacerdote, Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, a Kimberly está mostrando ali. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Vou mostrar aqui perto, ó. A Ana é o rostinho da Melissa, tá vendo, ó? E a Penina, que é o rostinho da Kimberly. Vocês estão vendo? A história de hoje é com o rostinho de vocês, ó. E de algumas pessoas aí, ó. Tá vendo? Legal? Então, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, tinha filhas, mas Ana não tinha. E então, Ana ficava muito triste por causa disso. Muito triste mesmo. Chorando, abatida, não comia. E para piorar, a Penina ainda ficava rindo dela, provocando ela. E aí Ana ficava mais triste ainda, né? Quem não ia ficar triste? Eu também iria ficar. Todos os anos ele saiu de Ramá, ia lá para Siló, né? Para adorar a Deus, o Senhor, e oferecer sacrifício a ele. E o sacrifício que Eucana, né, oferecia, ele dava metade para Penina, para os seus filhos, mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Ele amava muito Ana, muito mesmo. Mas ele gostava também da Penina, mas ele gostava mais da Ana, ele amava muito a Ana. Por isso ele dava 2 vezes mais o sacrifício, né, para ela, dava 2 vezes mais. E aí, ele percebia que Ana sempre estava triste. Aí uma vez ele perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que você anda chorando? Por que você não come? Por que anda tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Porque a Ana era muito triste, né? E todos os anos ele ia em Siló. É para pintar. Aí, Ana foi orar ao Senhor. E ela estava muito aflita. Aí ela levantou, começou a orar baixinho, baixinho mesmo, muito baixinho. Só movia os lábios, né? Só movimentava os lábios, falando com Deus, pedindo a Deus que Deus lhe desse um filho para ela. E que se Deus desse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor. Ela dedicaria a Deus, totalmente a Deus, o Senhor. Nunca cortaria o cabelo dele.
ele seria somente para Deus. Essa foi a promessa que ela fez. E aí Eli começou a prestar atenção, né? Olha, ela estava ali meio estranha, né? Só movia os lábios. E o que ele fez? Ele pensou, ele é aquele ali, ó. É o meu tio, eu coloquei a foto dele. Ele pensou que ele estava bêbada. Foi isso que ele pensou. Essa mulher deve estar bêbada. E foi lá e falou para ela parar de beber. Né? Falou, olha, é melhor a senhora parar de beber, né? E aí ela falou, meu senhor, eu não estou bêbada. Aí ela falou que não estava bêbada, né? Explicou para ele a situação, que ela andava muito triste, angustiada, tudo. Aí ele falou que Deus lhe conceda o que você pediu a ele. Que Deus lhe conceda. E aí ela foi embora, já não estava mais tão triste, com o semblante tão abatido. E um tempo depois ela ficou grávida de Samuel. Isso mesmo. Ficou grávida de Samuel. E depois que ele parou de mamar, que ele foi desmamado, ele foi levado até o sacerdote Eli. E ela falou, eu sou aquela mulher que conversou com o Senhor daquele dia. E esse é o meu filho Samuel, a quem eu dediquei ao Senhor. E ele ficará aqui para fazer, né, a serviço de Deus, o Senhor. E foi isso que aconteceu. Ela deixou Samuel lá, Samuel ficou lá com o profeta, perdão, gente, com o sacerdote Eli, e foi crescendo, sabe assim, foi crescendo, e com o tempo ele começou a ouvir a voz de Deus. Ele ouvia, né, a primeira vez ele ouviu Deus falar, Samuel, Samuel, ele não entendia ainda. Samuel, Samuel, e ele foi lá no profeta Eli, ai gente, perdão. Ele foi lá no sacerdote Eli, sim, e perguntou, o senhor está me chamando? Era noite, né? O senhor está me chamando? Ele falou, não, meu filho, vai deitar. Aí, de novo, ele voltou, ouviu a voz de Deus, Samuel, Samuel. Ele foi lá de novo no sacerdote Eli, o senhor está me chamando? Não, meu filho, vai deitar. E aí, Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Aí, quando Samuel foi lá de novo, ele falou, olha, quando você ouvir falar essa voz chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor, o seu servo está te ouvindo. E aí foi isso que aconteceu. Ele ouviu de novo e ele falou, eis-me aqui, Senhor, o teu servo está te ouvindo. Ó, ele lá, ó. Ali o menininho de joelho, tá vendo? Mostra aí, Kimberly. Aí, tá vendo, ó? E aí, daí diante, Deus começou a falar com ele. E Deus falou com ele sobre a família do sacerdote Eli. E Deus falou com ele, né, que eles iriam morrer. Todos iriam morrer. Por quê? Porque os filhos de Eli, eles estavam desobedecendo a Deus, estavam fazendo um monte de coisa errada, sabe? E Eli não os corrigia. Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eles pegavam o sacrifício que era oferecido a Deus, eles pegavam a melhor parte para eles e outras coisas mais, né, que eles faziam. E aí Deus falou, através de Samuel, que eles iriam morrer os dois no mesmo dia. E foi isso que aconteceu, né? Quando eles foram lá para a guerra contra os filisteus, eles morreram. E quando o sacerdote Eli soube que eles haviam morrido, ele era gordão, estava sentado na cadeira, né? E aí ele se assustou, caiu para trás, bateu a cabeça, né? Quebrou o pescoço e morreu também. Cortou? Não, ele quebrou o pescoço e morreu também. E a nora de Eli, ela estava grávida. Quando ela soube da notícia, né, que haviam o quê? Seu marido havia morrido, seu cunhado havia morrido, né? Seu sogro, e a arca da aliança havia roubado, e ela já estava quase perto, né, para ter o neném, ela começou a ter dores de parto, dores de parto, e aí ela estava morrendo, as parteiras falaram para ela ter força, né, que ela, olha, tenha força que você teve um menino, mas ela não ligou, né?
ela estava morrendo, então ela morreu. Só que antes dela morrer, ela teve o filho e colocou o nome dele de Icabod, né? Então, ela colocou esse nome nele por conta das coisas ruins que haviam acontecido, né, naquele dia. E ela ficou muito triste, começou a ter dor de parto, ficou desesperada, né, gente? Imagina. E ela morreu. Então, vamos lá. Os dois filhos de ele morreu, a nora de Eli morreu. E tudo que Deus falou, né, contra Eli, contra a casa de Eli, aconteceu. Porque eles estavam desobedecendo a Deus, né? Os filhos dele estavam desobedecendo a Deus e ele nada fazia para contê-los, né? Nós vemos aí, ele cuidava tão bem de Samuel, né? Mas os filhos dele já estavam grandes, né? E aí começaram a praticar diversas coisas erradas. E isso desagradou muito a Deus, né? Porque quando nós estamos na casa de Deus, a serviço de Deus, nós temos que fazer, né, de acordo com a palavra de Deus, né? Nós temos que... Eu fiz um coraçãozinho. Tá bom. E nós sabemos que as coisas de Deus têm que ser feitas com zelo, com carinho, com amor, né? Independente se você é estudada, aquela pessoa inteligente ou não, porque Deus chama todos, né? Deus chama todos os povos, Deus chama todos. O estudado, o não estudado, não importa. O importante é fazer a obra de Deus. Amém? O importante é isso, crianças. Então, vamos sempre orar, falar com Deus, vamos ser como Samuel, né? Vamos ser pessoas usadas por Deus, usadas para profetizar sobre a nossa família, a nossa nação, para ajudar as pessoas, para estar sempre disposta a ajudar, sempre disposta a ouvir a voz de Deus, a entender, né, que é a voz de Deus. Então, a família de Samuel é essa história, um pouquinho, mas espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada, um beijo, tchau. Dá um beijo, Kimberly. Tchauzinho, gente. Deus abençoe todos.